Que o Senhor livre de toda a retaliação que o inimigo levanta, porque ele se coloca à sua disposição para fazer aquilo que lhe apraz, meu Deus. Eu também me coloco à sua disposição. A pastora Rosana e o evangelista Breno, nós nos colocamos à sua disposição. Cobre-nos com teu manto sagrado. Cobre-nos com teu sangue. Coloca anjos guerreiros com espada de fogo desembainhados ao nosso redor para nos proteger, para nos guiar, para eliminar toda e qualquer maldade de Satanás, toda e qualquer investida do inimigo, Senhor, com mentiras, com enganos, com parafernálias, com obras de engano contra nossas vidas. Alimenta dia após dia, sustenta dia após dia o coração do pastor bispo Salomão, Senhor. Alimenta verdadeiramente e fortalece ele para que ele não venha em momento algum de sua vida desistir. Se ele fraquejar, que o Senhor o fortaleça, Senhor. Se ele em algum momento pender, cair, que o Senhor o levante, que o Senhor o sustente, que o Senhor mantenha, Senhor, para que todos aqueles que o Senhor encaminhar para uma palavra, para o alimento espiritual, que ele esteja preparado para trazer. Desde já toda esta assembleia, toda esta igreja, toda esta casa que louva ao Senhor, em grande e uníssona voz, agradece ao Senhor, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós dizemos amém. Glória a Deus. Aleluias. Cumprimento a igreja com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Noite de ceia memorial. E hoje vamos ler 2 versículos. O primeiro versículo, ele vai estar lá no livro de Salmos, de número 25. Salmo de número 25, versículo de número 14. Salmos 25, 14. Todos acharam? Amém. Que diz assim a palavra do Senhor: o segredo do Senhor é para os que temem, e lhes fará saber o seu conselho. Vou repetir: o segredo do Senhor é para os que temem, e lhes fará saber o seu conselho. E o outro versículo, eu creio que esse versículo quase ninguém sabe. Mateus capítulo 6, versículo de número 6, que vai dizer: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, fechando a porta, ora ao Pai que está em oculto ou em secreto, e o teu Pai que o vê, que está em secreto, te recompensará. E por incrível que pareça, a minha tarde hoje foi um pouco corrida, e ao mesmo tempo a cabeça perguntando a Deus em mente: Senhor, o que é que eu vou pregar? Como você já sabe que é a minha preocupação, a pergunta e quase todos os dias de culto: o que é que eu vou pregar, Senhor? E o Senhor, Ele falou nitidamente comigo quando Ele me deu a frase: intimidade no secreto. Nós vimos no primeiro texto, a qual nós lemos de Salmos capítulo 25, verso 14, que o Senhor vai dizer:
O segredo do Senhor é para quem os temem, para quem o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Ou seja, o Salmo de número 25 de Davi está nos revelando, pastora Rosane Diácono Rebouças, que o conserto do Senhor é para aqueles que o temem, não é quem tem medo, é para aqueles que o respeitam. Ou seja, Deus está dizendo que os consertos que Ele tem é para aqueles que têm o temor, que respeita a Deus. Ou seja, Ele não vai revelar para qualquer um, porque quem tem o temor, quem tem o respeito a Deus, busca intimidade. E o segundo versículo que nós lemos vai dizer que entre em teu quarto, quando fores orar, entre em teu quarto e ora ao Pai que está em secreto, que o Pai que está em secreto te recompensará. E nos dias de hoje, amados e queridos irmãos, nós vivemos em um mundo, nós vivemos em uma geração que valoriza o palco. Nós vivemos em uma geração que valoriza estar em cima do altar com o microfone na mão. Mas o palco, mais o estar com o microfone na mão, não sustenta aqueles que estão me ouvindo. O que vai sustentar aqueles que estão me ouvindo é a palavra e buscar a intimidade com Deus. Glória a Deus. Porque não adianta a igreja vir confiante na palavra do que o bispo vai pregar. Se você não absorver a palavra, se você não tiver o temor ao Senhor, e se você não buscar a intimidade com Deus no secreto. Porque muitas vezes as pessoas nos dias de hoje querem ter um encontro com Deus, quer ter um encontro no secreto com Deus na igreja. Como assim, bispo? Não entendi. Eu vou na igreja tal, não estou aqui criticando a igreja de ninguém. Eu estou falando do povo. Eu vou na igreja de fulano porque lá tem revelação. Eu vou na igreja de ciclano porque lá é do manto. Mas não adianta eu ter o manto, mas se eu não tiver a intimidade com o dono do manto. Não adianta eu ter a revelação se eu não tenho a intimidade com o dono da revelação. Por isso Deus ele falou isso ao meu coração, que nós vivemos em um mundo que valoriza as coisas que são do mundo. Muitos deixaram de buscar a intimidade com Deus. Muitos deixaram de ter aquele particular com o Senhor. Sabe, são poucos. E muitas vezes, Diácono Rebouça, entra e diz: Deus, hoje eu não quero falar nada. Como a oração da nossa pastora aqui no início do culto. Ela disse: Senhor, eu não vou me prolongar porque eu não tenho nada a dizer. Eu só tenho um coração grato. E a maioria das nossas orações é para chegar diante de Deus. Senhor, faz. Senhor, isso, Senhor, aquilo. Mas poucos são aqueles que oram: Senhor, ainda que eu não tenha nada, mas que eu tenha intimidade contigo. Glória a Deus. Aí, esse texto eu não anotei não, mas quando Deus aparece a segunda vez para Salomão, qual é a pergunta que Deus faz a Salomão?
Pede o que quiser que eu te darei. Ainda bem que Deus não faz mais essas perguntas no dia de hoje. Salomão, um cara sábio, ele poderia aproveitar esse pedido, essa deixa bem deixada que Deus deu. Ele disse: não sou eu que estou pedindo, é ele que está dizendo. Ele está dizendo que é para eu pedir o que eu quero. Então, eu vou pedir baseado no que ele está me dizendo. Mas Salomão faz o que, Senhor? Eu quero sabedoria. Para que o Senhor me dê sabedoria, para que eu possa julgar o seu povo, para que eu possa conduzir o teu povo. Ai, Deus, porque você me pediu isso, eu vou acrescentar todas as coisas. Amados e queridos irmãos, o versículo 14 do Salmo 25, o Senhor ele vai continuar, ele vai dizer: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. É forte Deus. É para aqueles que têm o zelo. É para aqueles que têm o cuidado, que não trata a Deus como qualquer um, que sabe o poderio, que sabe quem é aquele que ele está servindo. Ou seja, Deus está dizendo aí: os segredos que eu tenho não é para todos, mas é para um povo separado, um povo que me busca, um povo que está buscando um direcionamento, que está buscando uma intimidade, que está buscando estar debaixo da minha vontade. E muitas vezes nós queremos que Deus fale tanto conosco no culto. Deus ele fala, mas Deus ele fala mais ainda, é no secreto. É no secreto que Deus ele se revela. É no secreto que nós temos a maior experiência de intimidade com Deus. Glória. Você pode ter uma experiência extraordinária com Deus no culto? Pode. Porque eu já tive, a pastora já teve, o diácono Rebouça já teve, até Breno já teve. Glória a Deus, Pai. Mas é no oculto que ele se revela. É no secreto. É no meu secreto, é no seu secreto. Que Deus fala assim: ó, agora é o momento que eu vou me revelar. É aquele momento aonde você sente que o ambiente ele está modificado espiritualmente, e você sente a presença de Deus se mover dentro daquele lugar. O lugar secreto onde Deus se revela de forma pessoal. Jesus ele nos ensina, porque Jesus ele poderia utilizar qualquer alegoria. Quando você for orar no monte, quando você for orar na sala. Mas por que Jesus ele fala de quarto, de aposento? Porque para o povo judeu, o quarto é um lugar de intimidade onde ninguém entra, a não ser os donos daquele ambiente. Por isso Jesus ele está falando que quando fores orar, entra no teu aposento, entra no seu quarto, porque o quarto representa um lugar de intimidade. Ou seja, você não leva qualquer um. Não é qualquer um que entra no meu quarto. Não é qualquer um que senta na minha cama. Por isso que lá em casa tem um bocado de cadeira. Vai sentar na cadeira, mas na minha cama só senta quem é íntimo. Por isso Jesus ele está dizendo que quando fores orares e entrar no seu quarto,
Fechar a porta, lugar de intimidade. E quando o povo vê a porta fechada, sabe? Tiago, você entrou no quarto, então. Isso, ele fechou a porta, ele está dizendo, ele está dando um sinal que ele não quer ser incomodado. Que ele está fazendo algo lá dentro que a gente não sabe o que é. Só ele e Deus sabe o que é. É o lugar do encontro com Deus, é o lugar de intimidade, é o lugar de encontro pessoal com Deus. Longe das distrações, longe daquilo que rouba a nossa atenção, longe das vozes que rouba o nosso momento de oração. É ali naquele lugar de intimidade que damos espaço para ouvir a voz de Deus. É ali dentro daquele lugar de intimidade que estamos dizendo: Senhor, eu estou disposto a ouvir a sua voz. Você já se perguntou por quê? Deus, ele leva Moisés 40 dias e 40 noites para o monte. E ainda tem uma ordem que ninguém pode se aproximar do monte, ninguém pode se encostar no monte, ninguém pode subir no monte, porque ali era um lugar de intimidade de Moisés e Deus. Ali foi o lugar aonde Deus ele se revela para Moisés, aonde a nuvem da presença de Deus encobria aquele lugar, e a presença de Deus descia para estar com Moisés. E o lugar da presença nos modifica. Como assim, bispo? Não entendi. Depois você pode ler. Se quando Moisés ele desce, se Moisés ele desce da mesma maneira que ele subiu. Moisés não desce da mesma maneira que subiu. Moisés desce tão cheio da presença que o rosto de Moisés resplandecia a glória de Deus. É isso que o lugar do encontro faz. Nos modifica, para que quando a gente saia do lugar do encontro, a gente desça e a gente apareça no meio das pessoas. A glória de Deus seja tanta que as pessoas sintam que há algo diferente em nós. É no secreto que recebemos direção. É no secreto que Deus ele compartilha os seus segredos conosco. E vemos pessoas tão desesperadas. E vemos pessoas tão desesperadas, querendo ouvir a voz de Deus em tudo que é canto. E Deus dizendo: vem para o secreto, vem para o lugar da intimidade, vem para o lugar aonde é você e eu e mais ninguém. Por isso, nós vemos tantas pessoas enfraquecidas. Como eu falei, o palco, ele não sustenta ninguém. O que sustenta é o secreto. Por que, bispo, o senhor está falando isso? Porque quando você está buscando no secreto, vai vir um vento. Vou pegar o que a pastora estava conversando aqui ontem. Vai vir
O Senhor vai falar uma parábola de duas casas que é edificada, uma sobre a rocha e a outra sobre a areia. Deus, ele não vai dizer o que veio para uma não veio para outra. A mesma situação veio para as duas. Só que a casa que estava edificada na rocha suportou a pressão, suportou o levante, suportou todas as tribulações e permaneceu firme. Mas a que estava edificada sobre a areia, ela não suportou e logo foi levada pela enchente. Resumindo, quando nós buscamos no secreto e Deus ele se revela, as tribulações vão vir para todo mundo, mas é a tribulação que vai fazer a separação de quem está firmado, de quem está buscando no secreto, daqueles que estão buscando em tudo que é canto. Você vai reparar e vai ver aqueles que verdadeiramente estão se alimentando da palavra genuína, ou aqueles que estão comendo os fast food. É gostoso, enche minha barriga, mas não me alimenta. Não tem nutriente para me sustentar. Porque veja bem, Elias, quando foge para o deserto querendo a morte, o Senhor alimenta Elias duas vezes. Elias come e dorme, a primeira. Depois ele levanta, come de novo. Só que agora o anjo vai dizer: levanta, come pão e bebe água, porque grande é a sua caminhada. E a Bíblia vai dizer que com a força daquele alimento, ele andou 40 dias e 40 noites. O alimento que Deus ele te dá aqui, te alimenta de dia e de noite, te faz andar, te faz suportar a caminhada, te faz não desistir. Ele se revela para mim e para você no secreto. O secreto de Deus, ele molda visível. Como eu falei de Moisés, quem tem um encontro com Deus, ele não volta da mesma maneira. Ele volta modificado, ele volta transformado, ele volta mexido por Deus. E muitas vezes queremos a transformação, mas a transformação ela nos leva a ser moldados, nos leva ao encontro com Deus. E quem tem um encontro com Deus, ele é modificado. Aí eu falo para vocês, Jacó teve ou não teve um encontro com Deus? E a vida de Jacó foi modificada por duas vezes. Aí você pode dizer, o bicho está maluco, foi modificada duas vezes. A primeira, o que é que o anjo faz? Mete logo a espada na junta. Agora Jacó é manco. A primeira modificação. Agora Deus diz, agora não se chamará mais Jacó, se chamará Israel. O encontro com Deus traz a transformação, traz modificação, traz
o molde visível. Abraão também teve uma modificação. Agora vai deixar de ser chamado de Abrão, vai ser chamado Abraão, pai de multidões, ou pai de nações. Saulo também foi modificado visivelmente por Deus. Antes era Saulo o perseguidor. Teve um encontro com o Senhor e foi modificado. Começou seu ministério logo jejuando 3 dias e 3 noites. E teve a sua vida transformada por Deus. A vida no secreto nos influencia, nos direciona para vivermos em público aquilo que buscamos no secreto. Pessoas que cultivam a intimidade com Deus no oculto carregam a autoridade de Deus. Você percebe quando uma pessoa ela tem autoridade de Deus? Quando você vê essa pessoa, você sabe que essa pessoa tem autoridade de Deus? Por quê? Você sente e você identifica que aquela pessoa ela tem vivido uma vida de busca do secreto com Deus. E sabe o que é que eu acho mais engraçado? É que o povo hoje, eu estava vendo um pastor mesmo colocando nos status do Facebook: 6º dia de campanha de oração no monte, 7º dia de campanha de oração no monte. São 40 dias de campanha de oração no monte. Aí eu digo, se Deus colocou um propósito de busca de oração, e essa pessoa simplesmente ela abre a sua boca para dizer o que está fazendo, esse propósito, para mim, ele perde a validade. Porque talvez, Rebouças, o que Deus queria fazer com ele, ou o que Deus fez com ele, não foi metade daquilo que Deus queria fazer verdadeiramente. Porque o celular, ou a visibilidade que eu estou 40 dias em um propósito de oração. Aí eu me lembro, a gente foi para fazer 30 dias de oração, a gente fez 35. E eu me lembro que na época uma pessoa perguntava: vai fazer o quê? Vou orar com o pastor. Mas o propósito ele não era revelado. Muitas vezes o Senhor ele quer nos tratar no secreto, como Mateus 6,6 diz: feche a porta, ora ao seu Pai que está em secreto, e publicamente o recompensará. Primeiro você vai entrar e orar em secreto, sem ninguém saber o que é que você está orando, para depois que você sair, não é você que vai revelar, quem vai revelar é Deus, quem vai mostrar é Deus. Quem vai trazer a realidade não sou eu nem você, é o próprio Deus que vai trazer à tona, que vai te recompensar. A busca
que você teve no secreto. Você quer ver uma coisa? Quando a viúva vai procurar o profeta Eliseu, dizendo que o marido dela morreu, que ela não tem nada em casa, qual é a orientação que o profeta dá? Vá, pegue vasilhas, não poucas, entra em sua casa e deixa a porta aberta? Não. Faz o quê? Fecha. Porque o milagre não é para quem está fora ver acontecendo dentro de sua casa. Quem está fora, ele já vai ver o milagre já pronto. Ele não vai ver o milagre acontecendo dentro de sua casa. Quando você abrir a porta, eles vão ver aquele que não tinha nada com muito, aquele que estava falido prosperando. Por isso tem momentos, e o ministério de Jesus nos ensina que o próprio Senhor tinha momentos que ele se separava para ter um particular a sós com o Pai, para que o Pai pudesse se revelar através dele. Jesus a todo momento está nos ensinando que precisamos do momento do secreto, do momento de intimidade, do momento da busca. Eu vou ler só mais esse aqui e encerro. O secreto exige renúncia e disciplina. Por quê? Muitos não querem entrar no lugar do secreto. Porque o lugar do secreto exige renúncia. Vai exigir que você abra mão. Vai exigir que você renuncie a algo que você mais ama, que você mais gosta. Você acha que quando eu leio a passagem que Moisés ficou 40 dias no monte, que Jesus ficou 40 dias no deserto, você não acha que na minha cabeça de gordo, você acha que não passa não? Rapaz, eu não ia aguentar não. Às vezes quando passa do horário de comer, eu já sinto uma fraqueza, já fico agoniado para querer almoçar logo. Mas a minha cabeça me faz querer entender o quê? Que eu não tenho uma capacidade, uma distração. Então, o secreto exige renúncia. Se eu quero o secreto, eu vou ter que decidir renunciar. Eu vou ter que decidir dizer, não vou almoçar, não vou comer. Eu vou jejuar. Eu vou abrir mão do que eu gosto. E outra coisa, disciplina. Não é você fazer de qualquer jeito, é você fazer o que é certo. E se você não tiver esses dois, a renúncia e a disciplina, não vai adiantar de nada a gente entrar no lugar do secreto. A gente só vai passar um momento ali. Desenvolver intimidade com Deus no secreto exige renúncia das distrações, disciplina diária. É necessário fechar as portas das presas, dos celulares, da ansiedade, de outras coisas que tem para
quê? Para que a gente possa alcançar verdadeiramente aquilo que Deus quer de mim e de você. Para que possamos alcançar os segredos que Deus ele tem para revelar para mim e para você. E concluindo, a vida cristã não é só sustentada com cultos e eventos. A minha vida e a sua vida não é sustentada apenas pelos cultos que nós temos na nossa igreja. A nossa igreja só tem 3 dias de culto: segunda, domingo, segunda e quinta. Não é sustentada pelos eventos que fazemos, mas é sustentada por uma busca diária com Deus. É sustentada por uma busca diária de renúncia, de disciplina. Deus, eu quero ver o Senhor, eu quero ouvir a voz do Senhor, eu quero ver o Senhor se revelar a mim. Quanto mais você se doa, quanto mais você se lança, mais Ele se revela, mais o céu se abre em nossas vidas. E que essa palavra verdadeiramente ela possa ecoar em nossos corações. Amém? E vamos ficar de pé para apresentar.